Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo. Sou procurador da Fazenda Nacional, concurso 2007/8, e eu estou aqui hoje para fazer a divulgação e a explicação do edital do concurso que saiu nesse ano, de 2015. A gente vai gravar aqui esse programa para traduzir para vocês o edital e para ajudá-los, para você poder dar dicas para vocês, para que vocês possam estudar de maneira mais eficiente. Então vamos lá. Pessoal, o edital foi divulgado no dia 7 de julho desse ano e o edital ele trouxe 150 vagas para procurador da Fazenda Nacional. São 150 vagas. E você precisa só de uma vaga para que você seja aprovado. Tem 150 vagas, olha só. E o edital ainda fala o seguinte: podendo ser acrescidas as demais vagas que surgirem durante o prazo de validade do concurso. Então são 150 vagas mais aquelas que surgirem durante a validade do concurso. O concurso tem validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, e durante a validade do concurso, as vagas que surgirem, elas serão oferecidas para aqueles que forem aprovados no concurso. E uma notícia boa para vocês: muitas vagas vêm surgindo dentro da PGFN em razão de pessoas que se aposentam, passam em outros concursos, pessoas que por várias razões às vezes vêm pedir vacância, e tem muitas vagas. Podemos falar que tem muito mais do que 150 vagas disponíveis para quem vier a passar nesse concurso, beleza? Ponto importante: dessas 150 vagas e daquelas que vierem a surgir, 5% são reservadas a pessoas com deficiência, previsão na Lei 8.112. E tem outro ponto importante: dessas 150 vagas, temos que reservar 20% delas para as pessoas que são negras e pardas, conforme a Lei 12.990/2014, que reservou percentual fixo, que é de 20%, beleza? Qual que é a remuneração inicial? Conforme prevê o edital, a remuneração será de R$ 13.330,03, remuneração inicial paga na forma de subsídio. Essa remuneração, meus amigos, é para quem está na segunda categoria, que é o cargo que você vai entrar. Depois você tem internamente concurso de promoção, que você é elevado para a primeira categoria na carreira, depois para a categoria especial, onde o subsídio é no valor aproximado de R$ 22.500, ok? E internamente hoje na PGFN, a portaria que regulamenta o concurso de promoção, ela foi alterada recentemente para facilitar o concurso de promoção. Então, eu acredito que você, sendo aprovado no concurso, vindo a ocupar a segunda categoria, creio que você não terá tanta dificuldade, igual já tivemos no passado, para que você chegue à primeira categoria, depois à categoria especial, dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ok? Carga horária, segundo o edital, é de 40 horas semanais. Quais são os requisitos para que você venha ocupar esse cargo? São aquelas questões que a própria lei coloca: idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade compatível com a função, e dois pontos que eu vou destacar para vocês aqui, que um deles é estar inscrito junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para que você possa vir a ocupar essa função, tem que ter a inscrição na OAB. Ou então, caso você ocupe cargo ou função que seja incompatível com essa inscrição, tem que fazer a demonstração de que você não pode nela estar inscrito. Outro ponto: a ocupação do cargo exige 2 anos de prática forense. Apesar do edital falar prática forense, a banca, né, a comissão, ela é bastante flexível quanto às formas de demonstração dessa prática forense. Admite-se estágio anterior à sua conclusão, admite-se se você é técnico administrativo, que é um cargo que não é exclusivo para bacharel em direito, mas se você exerce funções de pessoa que é formada em direito, admite-se você comprovar que você exerce essas funções e você poder demonstrar a sua prática forense. Então a comissão ela é um tanto flexível quanto a essa demonstração, ok? Outro ponto importante, das atribuições do cargo.
Quais são as funções que você vai exercer como procurador da Fazenda Nacional? Vai exercer aquelas funções que estão no artigo 131 da Constituição Federal, vai exercer as funções do artigo 12, 13 e 38 da Lei Complementar 73 de 93 e das funções do Decreto 147 de 67, que estipula as funções da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Outro ponto importante que você não pode deixar de dar atenção nisso aqui, qual que é? Da inscrição preliminar. Qual que é o prazo para você fazer a inscrição? Vai do dia 20 de julho do presente ano, 2015, até a data de 10 de agosto de 2015. Então anota aí, bota lá na parede do seu quarto, na sua agenda, onde você não vai esquecer. Do dia 20 de julho até o dia 10 de agosto. Beleza? Não vai cometer a gafe de estar estudando para concurso e perder a inscrição. Não faça isso. Eu já fiz isso uma vez por descuido, me lamentei muito. Mas você não vai fazer. 20 de julho até dia 10 de agosto. Outro ponto importante. Quais são as provas que você deverá ser aprovado para que você consiga ocupar o cargo? Você terá uma prova objetiva de 100 questões. Você terá 3 provas discursivas, uma prova oral, prova de títulos e prova de sindicância, exame de vida pregressa. E o edital descreve com bastante detalhes como que você pode apresentar títulos, como que vai ser a prova oral e como que é a questão da sindicância de vida anterior. O edital detalha isso para você. Em relação à prova discursiva, que muita gente fica perguntando o que eu posso levar, o que eu não posso levar, o edital fala bem assim: o material de uso permitido nas provas discursivas consiste apenas na legislação não comentada, diplomas normativos, quando os textos estiverem desacompanhados de anotações, comentários, exposição de motivos, também não pode, transcrições e orientações jurisprudenciais, súmulas ou resoluções dos tribunais, devendo os candidatos trazer os textos de consulta com as partes não permitidas já isoladas, por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir sua utilização sob pena de não poder consultá-los. Então, pode haver consulta? Pode na prova discursiva. Só que você não pode consultar exposição de motivos, comentários, anotações, nada disso pode constar no seu código, senão você não vai poder utilizá-lo. E você já deve levar isso de forma isolada, de forma destacada, por grampo ou fita, segundo o edital, para que você no dia não fique impedido de fazer a utilização do seu material. Sobre as provas, já a gente vai comentar um pouquinho mais. Vou falar da prova objetiva e vou falar da prova discursiva também com mais calma, tá? Vamos lá, então, dessas provas aí. Qual que é o conteúdo que vai ser cobrado de você? Você vai ter 3 grupos. Grupo 1, que são 60 questões, tem as seguintes matérias. Quais são elas? Direito constitucional, direito tributário, direito financeiro e econômico e direito administrativo. 60 questões para esse grupo de matérias. Grupo 2, direito internacional público, direito empresarial, direito civil e processo civil. Grupo 2. Grupo 3, qual que é? Direito penal e processo penal, direito do trabalho e processual do trabalho e direito da seguridade social. Pessoal, então são 60 questões do grupo 1, 32 questões do grupo 2 e mais 8 questões do grupo 3. Ponto importante, a prova será no dia 20 de setembro de 2015, no turno da tarde. É nessa data que vão ocorrer as provas objetivas. Depois é que você vai ter um momento para a prova discursiva e depois é que vai ter a prova oral. Olha só o que o edital diz. Ele fala assim: será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 50% de acertos em cada um dos grupos. Então veja só, você só vai ser aprovado no concurso se você tiver 50% de acerto em cada um dos grupos. Por que eu chamo atenção quanto a isso aqui? Pelo seguinte ponto. Grupo 1 tem aquelas matérias: constitucional, administrativo, financeiro, tributário e econômico.
Esse grupo 1, eu tenho certeza que vai ser muito difícil alguém não conseguir fazer 50% nele. Não é o grupo da reprovação. O grupo 2 e o grupo 3 é que são grupos perigosos. Por quê? No grupo 2 você tem 32 questões que envolvem internacional, empresarial, civil e processo civil. Eu já vi muita gente detonando no grupo 1 e no grupo 2 a pessoa não conseguir fazer o mínimo, que é 50% de acertos. Quando eu fiz o meu concurso da PGFN, foi 2007/2008, eu fui bem no grupo 1. No grupo 2, o que me salvou foi processo civil. Por quê? Das questões que caíram de processo civil, eu errei uma questão. Nesse dia, Deus me ajudou e processo civil eu arrebentei. E naquele concurso, em 2007, 2008, processo civil, constitucional, administrativo e tributário tinha peso 3. Então isso jogou minha nota lá para cima, porque eu acertei muita questão de processo civil. As demais questões desse grupo 2, eu não acertei tantas, mas como eu quase gabaritei processo civil, eu consegui fazer um percentual bom. O grupo 3, muito cuidado, por quê? Você vai ter 8 questões que envolvem penal, processo penal, trabalho, processo trabalho e direito da Seguridade Social. São 8 questões. É o grupo aqui que eu acho que é o grupo, quase grupo da morte, porque de 8 questões tem que acertar 4 questões. E dessas 8 questões, 4 geralmente são sobre a Seguridade Social. Então você tem que dar uma detonada em Seguridade Social, que é o direito previdenciário, particularmente, para que você, das 8, consiga acertar 4 de seguridade, acertar mais uma de penal, outra de processo penal, trabalho, para você conseguir fazer o mínimo aqui. Então, cuidado, quando você for estudar em casa, o concurso é para procurador da Fazenda. Ok, mas olha só, não vai ficar estudando só constitucional, tributário, financeiro, que a prova não vai ser só isso. A prova envolve um conjunto de matérias e você tem processo civil, aqui no grupo 2, que já eu vou comentar, da prova de 2012 e depois da prova de 2008, que processo civil cai em muitas questões. Salvo engano, são 20 questões de processo civil, em 32 questões do grupo 2. Então faça o mínimo, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Se você detonar no grupo 1, não tiver um mínimo de 50% no grupo 2 ou 3, você não vai ser aprovado. Próximo ponto. Após a prova objetiva, será classificado para a prova discursiva o candidato na posição de número, até a posição de número 448 de ampla concorrência, para ir para a fase discursiva. O pessoal da vaga de deficientes até a posição de número 32. E o pessoal que se declararam negros até a posição de número 120 vão para a fase discursiva. Próxima prova, então, é a prova discursiva. Na prova discursiva, são 3 provas. A primeira prova é uma prova que vai ser um parecer, mais 3 questões que vão envolver matérias do grupo 1. A segunda prova vai ser uma peça judicial, mais 3 questões do grupo 1 e 2. E a terceira prova discursiva vai ser uma dissertação com mais 3 questões do grupo 1 e matéria do grupo 3 também. O parecer, a peça e a dissertação, você pode utilizar até 150 linhas. E em relação às questões, você tem 30 linhas para você poder responder. A prova que é tanto a peça, quanto o parecer, quanto a dissertação, vale 70 pontos. E as questões valem 10 pontos. Então, cada prova vale 100. Então, o parecer vai valer 70, 30 questões com 10 pontos, pode fazer o total de 100. A peça judicial vale 70, 3 questões com 10 pontos, 100 no total. E a mesma coisa quanto à dissertação. Ponto importante aqui que você tem que se atentar, que é o seguinte: diz o edital, cada prova discursiva terá no máximo 100 pontos, totalizando 300 pontos. E será considerado habilitado o candidato que, obedecido o limite estabelecido no item 11.14, aqui que é o ponto importante, obtiver cumulativamente nota mínima de 50% dos pontos referentes
em cada prova discursiva. E nota mínima de 60% do somatório do total de pontos das 3 provas discursivas. Então tem que preencher 2 condições. Olha só, 50% em cada prova discursiva e 60% no total do somatório dos pontos das 3 provas. São as 2 condições para que você seja aprovado na prova discursiva, tá bom? Outro ponto importante agora, que é a prova oral. E só voltando aqui um pouquinho, meus amigos, quando você for estudar para o concurso, se preocupe inicialmente com a prova objetiva. Só que enquanto você está para a prova objetiva, você viu de repente um tema, viu algum acórdão do STJ, do STF, que você fala, isso aqui pode ser um bom tema para a prova oral ou prova discursiva, coloca assim, tema para a prova discursiva. Bota isso no seu material de estudos, para que quando você for estudar depois para a prova discursiva, você já vai ter um material pré-selecionado para que você possa pegar aquele acórdão, abrir ele, ler o voto do ministro, ver quais são os fundamentos, ver o que foi questionado, ver qual que foi o fundamento atacado, qual aquele que prevaleceu, se a decisão foi unânime ou foi por maioria. É assim que você estuda para a prova discursiva depois que for aprovado na prova oral. Mas já faça isso para você já poder adiantar e ver as matérias que você já pode pré-selecionar para fins de estudo para a próxima etapa. A prova oral, ela vai envolver as seguintes matérias: direito constitucional, direito tributário, financeiro, econômico, direito administrativo, direito empresarial, direito civil e o direito processual civil. Então, nem todas as matérias que estão no edital vão cair na prova oral. São aquelas matérias que eu acabei de listar aqui para vocês. Olha só, e o edital diz: somente farão a prova oral os candidatos não eliminados nas provas discursivas e classificados até a posição de número 336 em relação a vagas de ampla concorrência, posição de número até 24 para candidatos com deficiência e posição até de número 90 para candidatos que se declararam como negros. Então, nem todo mundo que passou para a prova discursiva vai para a fase oral. Alguns candidatos não vão passar porque o edital vai reduzindo essas colocações para que tenha um número fechado e que seja classificado e aprovado e vai ser chamado num concurso. Mas a prova discursiva é eliminatória e nem todo mundo vai para a prova oral. Finalizando o edital, meus amigos, algumas dicas gerais. A banca que faz a prova é a ESAF. A ESAF ela tem uma tendência de cobrar muita lei seca. O que é a lei seca? É aquela lei sem nenhum comentário. Lei seca e jurisprudência. Então, o que você vai fazer? Toda legislação que for citada no edital, matéria de constitucional, de administrativo, de tributário, principalmente que tem muita lei no edital, você vai sentar e você vai fazer a leitura das leis. Porque em relação à ESAF, o que eles têm a tendência de fazer é pegar artigo da lei e colocar na prova para verificar se você sabe ou não aquele artigo para você acertar a questão. Eles fazem muito isso. E você tem que estar em dia com a jurisprudência do STF e jurisprudência do STJ. De todos os assuntos que estão no edital, tem que estar com essa matéria em dia. Se você não tiver com a jurisprudência do STJ e STF em dia, tem que se atualizar nesses dias até a data do seu concurso. Principalmente no que se refere à jurisprudência de 2015. Essa tem que estar sabendo de qual é salteado. Tem uma ferramenta no site do STJ que é a jurisprudência por assunto. Tanto no site do STJ quanto no site do STF, tudo que é divulgado nos informativos, eles depois fazem uma separação por assunto. Aí tem lá, caderno de jurisprudência de tributário, caderno de jurisprudência de constitucional, de administrativo, tudo mastigadinho para você poder pegar aquele conteúdo, você estudar e responder as questões. E nós que acompanhamos os concursos públicos, a gente verifica que o próprio examinador, muitas vezes, ele se vale da jurisprudência, dos informativos do STJ e do STF para poder formular suas questões. Então você vai estudar os informativos do STJ e STF 2015, 2014 para você conseguir gabaritar as questões que vão aparecer. Em relação
a legislação tributária, tem que estar sabendo muito bem, porque eles vão tirar artigos da lei e vão colocar no concurso para você responder a essas questões. Outro ponto aqui que eu queria destacar em relação à última prova que nós tivemos da Fazenda Nacional, que foi em 2012. Foram 100 questões, uma prova com um edital muito similar a esse que foi divulgado recentemente. E olha só, na última prova do grupo 1, que era o mesmo conteúdo, constitucional, tributário, financeiro, econômico e administrativo, é um grupo com 60 questões. Olha só, na última prova foram cobradas 20 questões de direito constitucional. Dessas 20 questões, praticamente tudo, lei seca e jurisprudência do STF sobre a interpretação da Constituição. Então tem que estar com a Constituição em dia, memorizada para acertar essas 20 questões. Ela que vai te fazer você ter uma pontuação muito boa no grupo 1. São 20 questões de constitucional. Tributário, também são 20 questões. Um número razoável, considerável, que você vai ter que saber. Caiu questão na última prova sobre a lei que trata do CARF, caiu questão sobre a lei 11.941, caiu questão sobre a lei complementar 123 de 2006, que é a lei das microempresas e empresas de pequeno porte. Então caiu muita legislação tributária na prova do concurso. 20 questões de constitucional, 20 administrativo. Direito financeiro, foram 8 questões, muita coisa na Constituição e sobre a lei de responsabilidade fiscal também. 2 questões de econômico e foram 10 questões de direito administrativo. Dessas 10 questões, tivemos questões sobre atos, questões sobre parceria público-privada, questões sobre concessões, muita questão estava em lei seca e algumas questões em teoria, na parte de atos, na parte de organização do Estado, na parte administrativa, muita coisa também era teoria, mas muita coisa lei seca. Então, nesse grupo 1, dê muita atenção a constitucional e tributário, que você vai ter 40 questões de 60 envolvendo o tributário e a matéria de constitucional. No grupo 2, é internacional, empresarial, civil e processo civil. No último concurso, 2012, e no concurso também de 2008, foram cobradas 2 questões de internacional, 5 questões de empresarial, muita coisa, letra de lei, Código Civil, muita coisa, letra de lei de falências, artigos da lei, então não deixe de ler a legislação, 5 questões de civil, e olha só, 20 questões de processo civil. Então você vai ter que dar um gás em processo civil para quê? Para você conseguir, nesse grupo aqui, você fazer uma boa pontuação. Porque olha só, se você acertar, acertar 3 de civil, 4 de empresarial e nenhuma de internacional e nenhuma de processo civil, você vai ser reprovado no concurso, porque tem que ter 50% em cada grupo. Processo civil, se você for bem de 20 acertar 15 e acertar mais uma de civil, uma de empresarial, ou então 2 ou 3, já garante o seu percentual que você tem que fazer, ok? E o grupo 3, que é o direito penal, processo penal, caíram 2 questões, uma de penal, outra de processo. Trabalho, processo trabalho, foi uma de trabalho e uma de processo trabalho. E direito previdenciário da Seguridade Social caíram 4 questões. Então, no grupo 3, foram 8 questões, sendo que 4 foram de direito previdenciário. Então, eu creio que você deva dar uma atenção especial em previdenciário, porque do grupo 3, metade das questões são previdenciário. E nesse caso aqui, se você acertar as 4, já te dá os 50%. Penal e processo penal é uma matéria que não cai, geralmente, na prova discursiva, e ela não vai ser perguntada na parte que é a parte de prova oral. E penal e processo penal, como é uma matéria muito extensa, você vai ter que estudar muita coisa para você acertar uma de penal e uma de processo penal, você vai ter que fazer escolhas. Então, creio eu que seja mais razoável você dar um gás em previdenciário, que é uma matéria que é pequena, matéria enxuta, e se você acertar 4, já te garantiu 50%. Conta um pouquinho com a sorte, acerta uma de penal, uma de trabalho e já garantiu com facilidade um mínimo nesse grupo 3. Então, pessoal, esse concurso da Fazenda Nacional
é um concurso feito pela ESAF, que ela tem tendência de cobrar a legislação seca e a jurisprudência do STJ e do STF. Depois da prova objetiva, você vai ter a prova discursiva. E pensa em estudar para cada prova em separado. Você não pode estar fazendo um estudo para a prova objetiva e já pensando na prova oral com muita ansiedade. Uma coisa de cada vez. Estuda para a prova objetiva, mas já faz aquele destaque nos pontos em que você entende que podem vir a ser cobrados em prova discursiva oral, mas se preocupe basicamente nessa primeira fase com a prova objetiva. Depois, o estudo para a prova discursiva é um estudo que é diferente. Você vai pegar acórdãos do STJ, do STF, vai abrir o acórdão, vai ler o voto, vai ver os fundamentos, vai procurar memorizar conceitos de tributo, de taxa, conceito de princípio para que você possa citar nas suas redações. E depois a prova oral é um outro treinamento que é totalmente diferente. Prova oral, meus amigos, não tem que ter medo. Prova oral, se você chegou até essa etapa, conhecimento você tem. Só tem que treinar para você poder botar para fora esse conhecimento de forma organizada, de forma clara e de forma bem objetiva nessa prova, que é uma prova oral. Para você pegar o conhecimento que você tem e você saber expor para aqueles que vão perguntar, ver que você realmente tem um conhecimento da matéria e que você pode vir a ocupar o cargo de procurador da Fazenda Nacional. Eu sou procurador da Fazenda desde 2009, passei no concurso 2007/8, adoro a nossa função, nossa carreira, procura cada dia mais a valorização. Fazenda Nacional é um órgão que tem previsão na nossa Constituição, ele é que vai cuidar da dívida ativa da União, entre outras funções, e você vai estar num órgão que é um órgão que tem uma função relevante, é uma função que tem previsão na Constituição. Nós aqui do Gran Cursos preparamos um curso para você, que é um curso para que você possa ter nesse tempo, que é até o dia da prova, que é 20 de setembro de 2015, para que você possa ter uma preparação eficiente e por isso a gente vai mesclar conteúdos com matérias em exercícios e conteúdos com matéria em teoria, para que você possa misturar os dois, teoria com exercícios. Esse foi o programa, traduzindo o edital, e até um próximo encontro.